Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje será sobre a morte. Todas as pessoas têm uma curiosidade ou um medo, um pavor do que acontece após a gente morrer, o que acontece quando morremos. E felizmente esse medo, esse pavor, ou esse monte de questionamento que as pessoas têm não justifica, porque a vida ela continua. O que morre é a matéria, o que morre é o nosso corpo, mas a nossa energia ela nunca acaba, a nossa energia só se transforma e a vida continua de uma outra maneira do outro lado. Eu costumo brincar em palestras que eu digo assim, nós estamos do lado de cá e daqui a pouco nós estaremos do lado de lá. Aqui nós temos uma energia com a matéria, desse lado de cá nós teremos só a energia sem a matéria. Então o que fica para trás é sempre a matéria. Mas o interessante é saber por que morremos, que é muito mais sábio do que o que acontece do lado de lá. A morte existe porque ela é necessária. Em todas as dimensões, em todos os planetas existe. O nascimento existe a morte. A morte ela existe para haver uma renovação da vida no planeta. Porque se não houvesse a morte, não haveria renovação de vida. E estaríamos sempre vivendo. Imagina se eu vivesse 300, 500 anos, 1000 anos. Como é que seria esse planeta? Como é que seria a vida nesse planeta? Basta ver uma pessoa de 80 anos como ela já vive. Agora, imagine se nós vivêssemos 1000 anos, ou se a gente vivesse 500 anos, como é que a vida se renovaria no planeta, ou o planeta se transformaria, ou a lentidão da transformação no planeta seria enorme? Exatamente, a lentidão seria enorme. Por isso que a vida precisa ser renovada, é por isso que nós nascemos, passamos um tempo exercendo as nossas funções que nós temos na dimensão ou no planeta e depois partimos, né? Porque dois motivos fazem a gente partir, porque energeticamente a gente nasce com um padrão de vibração energética e com o passar dos anos e da vida aqui, o nosso padrão energético vai aumentando e esse aumento do nosso padrão energético faz com que a nossa matéria não suporte mais a alta frequência da nossa energia que aconteceu. Então é preciso deixar a matéria para a gente passar por um outro lado, passar uma etapa só como energia e se for voltar, aí voltar com uma matéria nova já adaptada para um novo padrão de vibração energética. É por isso que acontece o nosso desligamento, é porque nós aumentamos a nossa frequência de energia e a nossa matéria ela não é compatível mais com a frequência da nova energia. Por isso que a gente acaba fazendo o desligamento. Mas o que é importante antes de morrermos, ninguém morre sem ser preparados. Todas as pessoas que vão morrer, elas são preparadas 180 dias antes ou 24 horas no mínimo e no máximo 180 dias. Por que essa distinção de tempo? Isso vai depender do quanto a pessoa tem apego pela dimensão ou pelas coisas da dimensão. Tá? Então, quanto menor o nosso apego, menor a nossa preparação. Quanto maior o nosso apego, maior é a preparação, mais tempo leva a preparação. Quando nós morremos, nós somos avisados e aquela pessoa, que são 144 seres, que são só energia, que cuidam da nossa preparação, tanto para nos desligarmos do planeta, quanto também nós entramos no planeta. São eles que trazem a gente e são eles que levam a gente energeticamente. Então, são essas as funções deles. Nós somos preparados por ele, um prepara cada um, entende? Então, essa pessoa que me preparou, quando eu desencarnar, ou quando eu deixar a minha matéria, é ela que vai estar lá me esperando e para me receber, para me orientar no que fazer. Então, ninguém morre sem saber e também ninguém morre sem saber o que fazer do lado de lá quando chega. Então, quando a gente chega do lado de lá, a gente é recepcionado e ele vai conversar conosco. Então, nós teremos duas coisas a fazer. Ou aceitamos a ir para a luz, ou nós recusamos a luz. O que faz a gente aceitar a luz e o que faz a gente recusar a luz? Novamente, é o nosso apego. Existem duas verdades. Existe a verdade dimensional, que é a verdade do planeta, que nós não podemos dizer que não é verdade, e existe a verdade universal, que é a verdade absoluta, que é a verdade do Pai. Nós vivemos com a verdade dimensional. Que eu sou um homem, eu sou um doutor, eu sou casado, eu sou pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, isso são verdades dimensionais. Eu não posso dizer que isso é uma mentira. É uma verdade que existe aqui na dimensão. Quando eu morrer,
eu vou estar diante da verdade universal, que é a verdade do Pai. E qual que é a verdade universal? Vou dar 2, 3, 4 itens só, porque são várias, mas vamos pegar os mais comuns. Que nós somos uma energia, que todos nós somos iguais e que nós somos o quê? Filho do Pai. Essas são algumas das verdades universais. Então, quando nós morremos, a gente fica de frente à nossa verdade e à verdade universal, a verdade do Pai. Para mim poder aceitar a luz, eu vou precisar recusar a minha verdade e aceitar a verdade do Pai. Se eu fizer isso, eu aceito a luz e aí eu vou para a minha subdimensão, aonde lá eu vou me preparar energeticamente novamente para poder, talvez um dia, se for necessário, reencarnar. Entende? Se eu não aceito a verdade universal, a verdade do Pai, e continuo aceitando a minha verdade, nesse momento eu recuso a luz. Então, nesse momento, eu recuso ao Pai e eu fico vagando na crosta terrestre. Aí eu vou ficar vagando. E quando eu começo a vagar, eu recusei ao Pai. E como o Pai é o provedor energético de todos os seres vivos do universo, então eu recuso a luz dele. Aí eu vou precisar me alimentar de energia das pessoas da dimensão. Então é onde vocês vão conhecer e vão ver pessoas que se alimentam de energia, que são os encostos, que são os obsessores, e vários nomes se dá para isso. Entende? Então essas pessoas recusaram a luz e é por isso que a gente não os vê, porque quando você recusa a luz, você perde o seu brilho, você perde a sua luminosidade, você perde tudo aquilo que faz você ser visto. Se você me enxerga hoje, é porque eu tenho luz, eu tenho um brilho. Pode ser fraco, pode ser um brilho não muito reluzente, mas é um brilho. É isso que faz você me enxergar. Se eu falecer e eu recusar a luz, esse brilho que você vê hoje aqui em mim, ele vai desaparecer. E quando ele desaparece, você vai ver, quando a gente vê uma entidade, quando a gente vê a pessoa, você vê ela escurecida. Mas aí você vai falar assim, o que acontece quando ele recusa a luz? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar vagando até o momento que ele aceita a luz. Existem 3 fases que nós podemos aceitar a luz, 3 momentos da nossa passagem. Essa primeira, que é o momento individual teu, que é o seu momento único ali, que você vai ter o direito exclusivo teu de ir à luz. E existe o segundo momento, que alguém que vai falecer e que você vai se aproximar, e quando essa pessoa falecer, ela também vai ser convidada a ir para a luz, ela vai ter a escolha dela, e antes dele ir para a luz, aquela pessoa que for levar ele para a luz vai perguntar para os que estão presentes ali em volta se querem ir para a luz. E aí é que, se você resolver ir para a luz, você pode ir também de carona, que a gente brinca de carona, você vai junto, tá? Então, quando vocês ouvem falar, quando vocês escutam falar alguém que vai falecer e começa entrar em delírio, dizendo que vê o amigo, vê o primo, vê o pai, vê o irmão, vê o tio, vê isso, vê aquilo, todas essas pessoas que estão ali do lado dele recusaram a luz. Estão esperando ele desencarnar, estão esperando ele falecer para ir de carona com ele para a luz. Eles não vieram auxiliar ele na passagem, não. Eles só estão ali esperando ele fazer a passagem para aceitar a carona, tá? E a terceira maneira de ir à luz é quando vem os mensageiros do Pai, que a Terra recebeu os 3, né? Existe o Siddhartha, que já passou, que é o Buda, Jesus, e o terceiro que está entre nós. Esses são os únicos seres encarnados, são os únicos seres que estão em vida, que têm condições de levar alguém para a luz, fazer a transição de uma dimensão para outra. Então é isso, eles são os únicos encarnados. São momentos raros do planeta que a gente coloca só para esclarecer. Aí você vai dizer assim, então o que eu faço enquanto eu fico sem luz? Você fica vagando. Você vai continuar tendo todas as dores, todos os sintomas, todo o mal-estar que você tinha antes de morrer. Porque quando você recusa a luz, significa que você não aceita o mundo do Pai, não aceita a forma como o Pai tem para viver. Então você vai viver como um ser terreno. Então quando você vai nesses lugares onde as pessoas recebem entidades, que as pessoas incorporam, que as pessoas estão lá com alguma entidade, se você observar, você vai observar que aquelas entidades, elas continuam com as mesmas titularidades que elas tinham aqui no planeta Terra. Ou ela é o doutor isso, o doutor aquilo, ou ela é filho, é pai, é mãe, é irmão. Ela continua com as mesmas titularidades. Isso significa o quê? Que ela continua
acreditando nas verdades dimensionais. É por isso que elas são, o filho, é o pai, a mãe, eles continuam usando os mesmos predicativos, os mesmos títulos que eles tinham aqui na Terra. Até o momento que ele aceitar a luz. Quando ele aceitar a luz, esses títulos que ele tem terreno vai desaparecer, porque são as verdades dimensionais, aonde ele deixou a verdade dimensional para ir para a verdade absoluta, ou a verdade do Pai, que é: somos uma energia, todos somos filhos dele, todos somos iguais. Tá? Então, morrer não é um pavor, morrer não é um terror, morrer não é um sofrimento, morrer não é um castigo, não é punição, não é nada. Morrer faz parte da vida. Todos nós nascemos um dia e todos nós iremos morrer ou desencarnar um dia. Entende? Todos nós não temos data para sair. Nós temos data sim para nascermos, mas data para desencarnar, data para deixar nossa matéria, não existe. Quem define isso somos nós. A média de vida num planeta, principalmente o planeta Terra, a média de vida seria 150 anos. Todos nós que morremos antes disso, com certeza a gente encurtou a vida, a gente viveu de uma forma desarmônica, onde a gente consumiu mais energia do que a gente precisava no dia a dia. Por isso que a nossa vida acabou encurtando. Quando nós sabemos viver com prazer, quando nós sabemos viver com harmonia, quando nós fazemos a vida ser construtiva, a gente tende a alongar a nossa vida. Então a gente consegue viver mais anos. O que nós precisamos compreender e vivenciar e aceitar é que envelhecer não é castigo, envelhecer não significa punição, envelhecer significa sabedoria. Que para nós envelhecermos, nós precisamos ser sábios. Só os sábios envelhecem, porque os espertos, os inteligentes, aqueles que acabam tudo encerrando a vida muito cedo. Por quê? Porque viver não é uma questão de tempo, quantos anos eu vivo, mas viver é uma questão de saber se conservar, de saber se adaptar, de saber se transformar ao longo de cada dia, ao longo de cada ano que passa e ao longo, principalmente, das dificuldades que surgem durante a nossa passagem nesse planeta. Então, estarmos aqui no planeta também não é um castigo, é uma dádiva. É um momento que nós temos aqui para aprendermos a ter amor, aprendermos a ter fé e aprendermos a ter justiça. Lembre-se que amor é energia da verdade, fé é energia da certeza e justiça é energia do aprendizado. Guarde sempre isso. Então, estarmos aqui no planeta, nós estamos para aprendermos a ter confiança, aprendermos a aprender com as dificuldades ou com as coisas da vida e principalmente a sermos verdadeiros. Quanto mais nós exercemos isso, mais longa é a nossa vida. Quanto menos nós vivenciarmos isso, mais curta será a nossa vida. Então não existe privilégios e também não existe castigos e punições. O que existe são atitudes. São as nossas atitudes que farão a nossa vida ser melhor ou pior. E serão as nossas próprias atitudes, serão as nossas próprias escolhas que farão a gente aceitar a luz ou não aceitar a luz. Quanto menor o meu apego à dimensão, mais fácil é eu aceitar a luz. Quanto maior o meu apego às coisas da dimensão, mais difícil será eu aceitar a luz. Por isso que você precisa praticar ao longo de toda a tua passagem nesse planeta é o desapego. E lembra que desapegar não é desapegar de coisas materiais. Isso é até fácil a gente fazer. O que a gente precisa aprender a desapegar é de padrões de comportamento, é de padrões de valores, é de padrões de atitudes que nós temos que são muito mais difíceis, sabe? A raiva, o ódio, sabe? As vinganças, essas coisas, sabe? Os ciúmes, a posse, o domínio, o controle, sabe? Essa coisa de que achar que o mundo tem que girar em torno de você, são esses valores que nós precisamos passar por desapego. Então, o nosso desapego maior não é se desapegar de um carro, ou de um sofá, ou de uma casa. O nosso desapego maior está em nos desapegarmos daquilo que nós sentimos, daquilo que nós temos como sentimento, daquilo que nós temos como base para a vida, sabe? Então, nos desapegarmos daquilo que faz a gente sofrer. Isso é que nós precisamos começar
a fazer o desapego. Então, viver com desapego, isso sim é uma sabedoria. E viver com desapego não significa que a gente não se importa com as coisas, que a gente não se importa com as pessoas, que a gente não viva para as pessoas. Viver com desapego significa que nós cuidamos das pessoas, que nós cuidamos daquilo que nós sentimos, mas que nós não somos donos de nada. Essa é a essência de viver numa dimensão e de não ter desapego. É a gente perder e a gente deixar aquela vontade de possuir as coisas, de possuir tudo. É nós começarmos a aprender a compartilhar as coisas, é compartilhar tudo, compartilhar as pessoas, compartilhar o amor, compartilhar a amizade, compartilhar o que for possível, porque o desapego está no compartilhamento. Quanto mais eu compartilhar, menos eu me apego. Guarde isso para você, que a vida não se faz por aquilo que eu tenho, mas a vida é feita por aquilo que eu não tenho, que é o desapego. Quanto mais eu desapego, quanto mais eu me liberto, mais eu vivo. Quanto mais eu tenho apego e quanto mais eu me aprisiono, menos eu vivo. Então, aprenda a compartilhar, aprenda a não possuir, aprenda simplesmente a saber que as coisas existem para que todos nós possamos compartilhar. Quanto mais eu ver isso, mais a minha vida vai ser rica. Quanto mais coisa eu querer controlar, quanto mais coisa eu querer possuir, mais a minha vida vai ser pobre. Tenhamos todo um bom período. Um beijo na alma de todos vocês.